Olá pessoal, tudo bom? Então, falar um pouquinho sobre a questão de história, né? Historiador e tal. Se a gente for pensar hoje em dia, né, na nossa sociedade, ela está necessitando muito dessa figura do historiador, até para refletir um pouquinho sobre tudo que passou, né, em tempos de outrora, para entender melhor o que está acontecendo nos momentos atuais. Infelizmente, algumas pessoas vão só pelo lado da ideologia e da política, que é uma coisa meio complicada, né? Mas nós temos que entender que a história vai além disso, né? A história ela trabalha a questão social, ela trabalha a questão cultural. Você vai estudar, por exemplo, os povos gregos, que foram a herança aqui para nós aqui do Ocidente, né? Cultura greco-romana, a questão dos egípcios, dos hebreus, né? Depois você passa pela Idade Média, período moderno, Revolução Industrial, uma série de questões. Como é que seria o perfil, então, de um historiador hoje em dia, né? E quais seriam os desafios? Talvez o principal desafio é o que eu considero uma certa ignorância por parte de vários segmentos da sociedade que não conhecem história e querem falar sobre história. Aliás, isso ocorre, infelizmente, em várias profissões e campos de conhecimento. Tem gente que não entende de biologia e quer falar de biologia, tem gente que não entende de física e quer falar de física. E então, vamos para o campo de trabalho, né? Historiador. Entre vários campos de trabalho que o historiador podia trabalhar, tem a área do magistério. Ele pode ser professor de história, por exemplo. Mas eu vou além um pouco, vamos pensar mais. Você pode fazer pesquisa na área de história, você pode fazer mestrado, doutorado em grandes universidades. Nós temos aqui no Brasil, temos a USP, né, e temos a Unicamp aqui no estado de São Paulo, muito fortes. Temos a Unesp, com grandes pesquisadores nessa área. Você pode escrever livros, né? Você pode fazer um blog sobre história. Você pode participar como roteirista ou co-roteirista de um filme que trate sobre história. Você imagina, por exemplo, vai fazer uma grande produção de um grande filme. Eles não vão fazer do nada, eles vão precisar de referências, né? E muitas vezes essas referências são contratadas pessoas específicas, né, para entender um pouquinho. Um exemplo bem rápido, para você ter uma noção. Aquele livro Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis tem elementos históricos o tempo todo. O autor da obra, com certeza, estudou muito história. Mais um exemplo aqui, o vocalista do Iron Maiden, o Bruce Dickinson. O Bruce Dickinson é especialista em história, tem vários temas que ele usa para suas músicas, por exemplo. Então, eu acredito que é uma área que você pode se aprofundar, né? Sempre tem algo para estudar. E nunca você vai dizer que você sabe tudo de história. Isso é... Quem fala isso está redondamente enganado, né? Exemplo, me diga um pouquinho sobre a história de Moçambique, com detalhes. Eu quero ver quem que vai falar com detalhes. Ou, detalhadamente, a história do Afeganistão, né? Então, você percebe que é um campo muito vasto, né? Quando eu comecei a estudar história e quis fazer a faculdade de história, o que me chamava a atenção muito eram as antigas civilizações. Eu queria aprender um pouco mais sobre Mesopotâmia, né, sobre os egípcios, os gregos, os romanos. Depois, durante o curso, eu comecei a perceber quanto que é importante estudar história, tá? Não somente para ter mais de um conhecimento, mas para você entender como que funciona toda essa organização humana, tá? É basicamente isso.